Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sou o professor Everton Luiz Cândido Luiz. Essa é a disciplina Administração Financeira e Orçamentária. Vou iniciar pela minha audiodescrição. Sou homem, negro, meço 1,75 m, sou careca, uso barba, tenho olhos escuros, estou usando um blazer azul, uma camiseta preta, calças cinza e um sapato marrom. Estou no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com pontos cinza interligados e à esquerda tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Vamos voltar à nossa aula, falando ainda do Estado na economia. Nosso objetivo é descrever os fundamentos do orçamento no Brasil, né? Então é pensar naqueles elementos que deram origem, né, do orçamento público que nós temos hoje em nosso país. Começo com um texto, as funções econômicas do Estado. A partir das crises periódicas intrínsecas do sistema capitalista, a intervenção estatal passou a ser naturalmente aceita, em especial na dinamização da demanda agregada, né? Essa demanda agregada aqui eu quero enfatizar com vocês o consumo, tá? E na utilização de instrumentos da política de estabilização econômica, como a política de preços e de moedas, tá? Alguns autores, né, consagrados aí na nossa história justificam, né, esse papel de intervenção do Estado. Adam Smith vai dizer que o Estado deveria atuar, né, na economia porque ele é aquele que poderia oferecer de maneira mais oportuna a justiça, a segurança, a infraestrutura e a educação de uma nação. Jean-Baptiste Say, ele vai dizer que o Estado tem que intervir, mas de preferência gastando pouco, né, e que as pessoas tributem pouco. O ideal para ele era a mínima intervenção. No século XIX ainda, né, o que a gente prevê assim, desses autores e do que estava acontecendo em plena Revolução Industrial é uma prevalência, né, do mercado autorregulado com pouca necessidade da ação estatal. Então nós estávamos ali, Revolução Industrial a todo vapor, né, vamos dizer assim, dinheiro circulando no mercado. Então o que eles queriam era um governo que tributasse o mínimo possível, né, e que as pessoas não faltava emprego, não faltava o crescimento da economia, então esse Estado deveria intervir o mínimo possível, tá? Então é assim que esses autores imaginavam. Todavia, né, no final do século XIX começam a surgir as crises e falhas no mercado, né? E então começam a surgir os monopólios, os sindicatos e o protecionismo. Então começa a haver uma discussão, né, uma crise, grupos velando, né, sobre as consequências do capitalismo. Então o capitalismo começa a mostrar fragilidade diante das situações novas. E aí vem então a Primeira Guerra Mundial e com ela a instabilidade e depressão econômica. Então um economista, né, John Maynard Keynes, ele é chamado então para produzir aquilo que seria a pílula de salvação, né, dos estados, né? E ele propõe então uma intervenção estatal para evitar o colapso total das liberdades. Então ele propõe que nós passemos parte da nossa liberdade ao Estado, né? O John Maynard Keynes, ele propôs uma regra que o nível de emprego é que determina a demanda e o consumo, né? E por consequência o crescimento, tá? Então essa é a fórmula que os estados passaram a adotar, tá? A preocupação então com o nível de emprego e consequentemente com o nível de consumo, porque essa seria a fórmula então do crescimento de uma nação, tá? Depois do John Keynes, então surge aí né, Richard Musgrave propondo, né, uma classificação
para essa atuação econômica do governo, tá? E ele, então, propõe 3 classificações que ficaram consagradas, né? Minha aula não tem um foco no concurso, mas certamente esse assunto da atuação econômica do Estado, se caísse, iria abordar com certeza essas situações. Principalmente, né, a questão alocativa e estabilizadora do Estado, tá? Então, aqui apresentando rapidamente essa classificação, segundo Musgrave, né, as funções econômicas do Estado, ela é a função alocativa, que prevê, né, a alocação eficiente dos recursos para bens públicos, a função distributiva, que propõe uma redução das desigualdades de renda, e a função estabilizadora, que propõe, então, a manutenção da estabilidade econômica. Vamos falar agora de cada uma delas, né, e também trazer uns exemplos que façam você materializar bem o conteúdo que está sendo dado. Então, a função locadora é aquela que produz, né, os bens públicos, como eu expliquei na aula anterior, né, aqueles bens que as pessoas não podem ser impedidas de consumir, né? Então, o governo, por via de impostos, vai e oferece serviços e produtos que não estão disponíveis no mercado ou que o mercado não é tão eficiente, tá? Então, ele vai, quando o governo faz isso, né, lembrando que eu já expliquei, mas agora a gente está classificando, então quando o governo vem, cria um serviço para a população, né? Vamos voltar àquele exemplo da praça no momento, ou da biblioteca, tá? Porque o mercado não vê atratividade nesse tipo de serviço, mas o governo entende que é necessário. Então, quando o mercado não tem interesse numa demanda que existe, o governo então assume a responsabilidade de prestar esse serviço ou produzir esses bens, ok? O governo, então, decide, né, ofertar e financia via os impostos captados compulsoriamente de todos os cidadãos, né, conforme as suas possibilidades, tá, e regras. Então, uma coisa importante que a gente precisa entender é que o que define, né, um bem público, né, a sua função alocativa, não é se o governo presta aquele serviço, não, produz aquele serviço, não. É se ele, né, se ele ou ele provém ou produz, tá? Ele pode não ser o produtor, mas ele também pode prover, tá? Esses bens públicos. Como assim prover? Ele não vai estar produzindo bem, mas ele vai estar regulando, ele vai estar fiscalizando, ele vai estar por exemplo, às vezes até determinando os níveis de preço que podem ser praticados, né? Alguns exemplos em que a gente pode pensar na função alocativa, né, desses bens públicos, a segurança pública, no desenvolvimento da infraestrutura, né? Agora mesmo todos nós lembramos aí que no final do ano há pouco tempo nós tivemos uma ponte que caiu e agora o governo está reconstruindo, né? Nenhuma empresa vai querer ter o dinheiro necessário para construir aquilo tão rápido, né, e depois ficar recebendo um pouquinho de cada pessoa que passa lá. Então, essa situação se torna um mercado incompleto. Então, o governo vai e oferece essa infraestrutura, refaz aquela ponte, tá? O governo também ele vai atuar na educação, que embora, é importante frisar aqui, que embora a educação seja um bem oferecido pelo mercado de forma eficiente, né? Tem as pessoas lá que prestam serviço e algum que fazem a entrega do dinheiro e recebe a educação dos seus filhos em troca, mas a educação, ela também é um interesse do Estado, que as pessoas tenham um nível, né, pelo menos satisfatório de educação. E as pessoas que não têm dinheiro para entrar nessas escolas que são pagas, ficariam de fora, e isso comprometeria, né, o rumo do país. Então, o governo também oferece a educação para garantir que todas as pessoas estejam educadas para que tivesse um nível intelectual que permitisse o crescimento do país, tá? A mesma coisa a saúde, né? Se nós deixássemos só os hospitais privados e a pessoa que não tem dinheiro quando precisasse, então ela pode procurar o hospital na hora que ela precisar, sem necessariamente ter o dinheiro para pagar, tá? E eu quero explicar ainda mais sobre a função alocativa contando uma pequena história para vocês aqui, né, que eu imaginei assim vamos imaginar uma cidade chamada Lumiville, né? Então, Lumiville é uma cidade com pessoas felizes, casas coloridas, parques floridos,
as crianças brincando na rua, porém em uma determinada casa surge lá uma faísca, né? Numa lareira, e começa então o fogo a se espalhar rapidamente e a queimar a casa, e de repente surgem as sirenes e aparece o corpo de bombeiros, né? E apaga aquele fogo, né? Então um garotinho pergunta para o seu pai, né? Pai, quem foi que chamou o corpo de bombeiros? E aí ele perguntou também, pai, quem é que vai pagar por isso, né? Então o pai explicou, meu filho, qualquer uma pessoa pode chamar o corpo de bombeiros. E todos nós pagamos pelo corpo de bombeiros, né? Então o garotinho ficou assim, então pai, os corpos de bombeiros são os heróis que nós pagamos com nossos impostos? Sim, meu filho, então, e aí para mostrar para vocês que quem é que está imune a acontecer um incêndio na sua casa, né? Então por isso que eu não posso me negar a pagar o imposto, porque na hora que eu precisar esse serviço vai estar disponível para mim, queira ou não eu acreditar que esse serviço seja necessário, ele vai estar disponível, tá? Isso é a característica dos bens públicos, certo? Vamos então seguir aqui nas outras funções do governo. Agora nós vamos falar um pouquinho da função distributiva, né? A função distributiva, ela existe para fazer a correção das desigualdades geradas pelo mercado, como a gente falou lá na primeira aula. Nós vemos um mercado que funciona num sistema de ótimo de Pareto, que uma pessoa, para melhorar a sua situação, necessariamente precisa piorar de outra. Então, essa situação vai gerando, às vezes, desigualdades, diferença entre a capacidade de renda das pessoas, e o governo precisa, então, intervir para corrigir isso, né? E o governo faz isso por meio, uma das coisas, de uma forma que ele utiliza, é os impostos progressivos, tá? E as transferências sociais. Como é que funcionam esses impostos progressivos, né? Eu ganho um pouco mais do que você, então eu vou pagar mais imposto de renda do que você, né? E esse nossos impostos de renda vai então sendo colocado, né, em outras despesas para atender essas pessoas que têm uma renda menor ou que de repente não tem nenhuma renda, tá? Exemplo, né? Como é que o Estado atua, né? Exemplificando, no financiamento de programas populares, tá? Com impostos sobre a alta renda, ou por meio da educação gratuita, né? Capacitação e desenvolvimento comunitário. Eu quero só trazer como exemplo aqui também da função distributiva, um evento que aconteceu aqui na nossa cidade por esses dias, né? Em que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, parlamentares, todos estavam reunidos e uma grande quantidade de pessoas, né, que foi para a inauguração aqui de um determinado, de um investimento aqui em casas populares, né, e essas pessoas então que não tinham condições nem de financiar sua casa lá na Caixa, né, porque também o programa de financiamento de casas também é um programa dessa distribuição, né, da ação distributiva do governo, mas esse caso são pessoas que não têm nem condições de financiar essa casa e elas recebem então essa moradia, né, para ter essa vida digna, né, esse bem-estar social, tá? Então o governo lá exercendo o seu papel distributivo na entrega de casas populares às pessoas, né, no programa que todo mundo aí já conhece, né? Vamos falar agora da função estabilizadora, tá? A função estabilizadora, ela cuida então de objetivos mais macro, né? Como empregos, preços estáveis e o crescimento e o equilíbrio externo, tá? É a atuação do governo sobre a demanda agregada, como eu falei no início da nossa aula aqui, né? De hoje, esse agora que nós estamos tendo, que é a questão do consumo, né? E os instrumentos que o governo vai utilizar, por exemplo, um deles é o orçamento público, né? Ou a política monetária, tá? Então, questão de gastos e impostos. Sobre essa política estabilizadora, de uma forma prática, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo. Vocês conhecem a empresa chamada Companhia Nacional de Abastecimento? Vocês sabiam que essa empresa ela vai lá e compra, por exemplo, produções dos agricultores? Vamos imaginar então a questão do arroz. Então tem a safra do arroz, essa companhia do governo vai lá e compra um arroz e estoca, né? Porque na falta desse item de primeira necessidade, ou alguma perturbação no mercado deste item, né, de sobrevivência, de necessidade das pessoas mais pobres, né, o governo tem então uma reserva para poder regular o preço do arroz.
Vocês viram que a gente passou aí por situações que o arroz ficou lá num preço absurdo, né? E aí o governo faz o quê? O governo lança a mão desses estoques e coloca no mercado para reduzir, influenciando o nível de preço desse item, tá? Então o governo fez isso com o arroz. Quando os empresários lá estavam com uma situação, passou por uma dificuldade na safra, eles começaram a aumentar o valor do arroz. O governo foi e fez um leilão do estoque de arroz que ele tinha, de modo que colocar esse arroz no mercado, deixar disponível. E isso faz com que o preço baixe, porque ele está pensando justamente na possibilidade das pessoas mais pobres, né, ter acesso a um item primário, né, de sobreexistência, tá? E aproveito esse exemplo para mostrar que às vezes uma política estabilizadora também tem um papel de distributiva, né? Porque o governo, quando ele está ali regulando o preço de um item, ele também está pensando nas pessoas que têm mais dificuldade de comprar os seus itens, né, os seus alimentos, tá? Então vamos lá, então essas funções econômicas, elas não são coisas assim, uma funciona, a outra fica esperando. Às vezes elas funcionam ao mesmo tempo, né? Partindo agora para a finalização da nossa aula, né? Então, conclusão do papel atual do Estado. O Estado como agente é indispensável para oferecer bens públicos, tá? Na sua função econômica, reduzir desigualdades sociais, estabilizar a economia em tempos de crise. A intervenção não é exceção, mas necessidade permanente nas economias modernas. Eu também quero aproveitar para a gente fazer um comentário breve aqui, né? Sobre o que está acontecendo no país aí, que a gente todo dia está acordando e pensando o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo hoje, né? Essa guerra tarifária, né, que está acontecendo. Nada mais é, gente, do que o governante do país atuando, né, na sua função econômica estabilizadora, tá? Querendo aumentar os níveis de emprego e de crescimento do país. Então, o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo nada mais é do que garantir que o seu país, né, continue gerando emprego para os seus cidadãos e aumentando também o crescimento, né, fazendo com que também cresça a sua economia. Tá? Eu acredito que é tudo por hoje, né? Vamos até a nossa próxima aula. Até logo. Educação à distância, mudando realidades.